Comida japonesa no melhor estilo oriental. Conheça em Curitiba os restaurantes Taisho 1 e Taisho 2, na Avenida Iguaçu. E ainda Taisho Batel, na Comendador Araújo. Visite também Espaço Taisho em Florianópolis, na Avenida Beira-Mar. Para todos os critérios de um projeto externo ou para aquela peça fundamental em seu ambiente, Icate Móveis e Decorações, com a cara de quem mais entende do assunto, a sua. Acesse o nosso site icate.com.br. Olá! O programa Brasil-Japão chega com muita informação e entrevistas interessantíssimas. Temos um bate-papo no ateliê do animador de desenhos, Tadao Miyake. Falando da produção da Walt Disney, o que aconteceu foi o seguinte. No quadro Curiosidades, o sistema avançado usado no Japão para purificar a água. No Japão, em todas as casas, toma-se seguramente a água tirada da torneira. E uma visita da farmácia de manipulação Companhia das Formas com a Terezinha. A manipulação em si dá para fazer tanto medicamento como produtos para cuidado da pele e do corpo. E no quadro de culinária de hoje, uma receita lá do restaurante Otosa. Vou fazer hoje um temaki, um prato super caprichado. Oi, gente, o entrevistado de hoje é um profissional incrível. Tadao Miyake é desenhista, produtor e animador de desenhos animados desde 1983. Entre suas animações, ele traz no seu currículo a série para TV, né, do Aladdin, lá de Walt Disney Productions, e mais de 500 comerciais publicitários. Bom, Tadao, é um prazer estar aqui com você. E eu queria que você me falasse um pouco sobre essa sua experiência com o personagem de Walt Disney. Como que foi esse contato e como que o seu trabalho chegou até eles? Bom, antes de mais nada, eu queria dizer que é um prazer para mim estar podendo aqui poder falar um pouquinho dessas curiosidades sobre animação. Bom, falando da produção da Walt Disney, o que aconteceu foi o seguinte. Nos Estados Unidos, nos anos 80 e 90, as produções das séries de televisão começaram a ficar cada vez mais caras e a mão de obra muito cara nos Estados Unidos. Então, eles terceirizavam isso para outros países de terceiro mundo. No caso, o Brasil acabou sendo um deles e a gente conseguiu um grupo de 5 animadores para poder produzir uma parte dessa produção. Depois, a gente só conseguiu produzir até 96 porque na Coreia eles se organizaram de tal modo que conseguiram reduzir um custo assim insuperável para nós. Assim. Então, a gente abandonou o trabalho com a Disney porque ouvi dizer que lá na Coreia eles recebem alguma coisa em torno de $100 por mês, assim, um animador. Né? E a gente estava pedindo 2.000, assim, então fugia completamente do nosso orçamento. Mas eles continuam produzindo, hoje eles estão produzindo muito bem. Um estúdio de animação lá na Coreia deve ter mais ou menos 1.500 animadores, né? E a gente teve a dificuldade de conseguir 5, veja só. Baltazar, Melchior e Gaspar viram a estrela brilhar. Iam visitar o menino, mas não sabiam o que dar. Foi aquela correria, compras de última hora, nada muito diferente do que é agora. Assim era o Natal de antigamente. Bom, Tadao, hoje as animações, né, para comerciais e mesmo as curta-metragens são todas feitas por computador. Como que foi na tua época? Você fazia tudo com papel. Você acha assim que essa mudança foi muito radical para você na época? Pode ter sido radical, mas eu adorei, porque a gente economiza muito tempo, o computador reduziu custos, aumentou a velocidade, permitiu que a gente pudesse produzir assim, sem depender de laboratório, sem precisar de excedente de equipamento. Então, para mim foi ótimo. E o que aconteceu foi que os computadores, a partir dos anos
90 começaram a ganhar potência e memória suficiente para produzir uma animação de 30 segundos. Hoje a memória de um computador, mesmo desses caseiros, suporta um curta-metragem inteiro, talvez até um longa. Que lugar do Brasil o ecologista vai proteger hoje? A Amazônia, a Mata Atlântica ou o Pantanal? Hoje é a Amazônia! Defenda a natureza! Trabalho muito, muito minucioso, né? São pequenos detalhes que você tem que repetir o mesmo desenho. Eu com certeza imagino que deve ter facilitado muito, muito mesmo o trabalho de vocês. Imensamente. Falando um pouquinho sobre animação, o processo de produção é mais ou menos o seguinte: a gente, quando assiste na TV ou assiste no cinema, vimos cerca de 15 ou 24 quadros por segundo. Então, cada um segundo que você vê na televisão, foram 30 imagens diferentes que foram exibidas. Isso passa tão rápido que a nossa imagem, nossos olhos, na verdade, percebem um movimento, em vez de imaginar que são pequenos quadros que estão separados e um a um estão sendo exibidos, né? Então, o processo, para nós que produz todo esse trabalho, é fazer quadro a quadro. Então, parte do trabalho é econômico, assim, a gente repete o rosto, quando não se mexe, a gente usa o mesmo rosto. O corpo, se não se mexe, a gente repete o mesmo rosto. Mas, por exemplo, a boca, quando está falando, então a gente tem que trocar, a cada instante tem que trocar uma boca nova. Então, esse é um processo que, mesmo sendo facilitado, ainda é trabalhoso. Com a matemática, a amizade multiplica alegrias e divide tristezas. Em gramática, a amizade só funciona no plural. Em biologia, a amizade fica do lado esquerdo do peito. Em história, as grandes conquistas são as amizades que a gente faz. E em geografia, os amigos estarão sempre ao nosso lado. Eu fiquei sabendo que você, além desse currículo maravilhoso que você tem, você também faz o quê? Caricatura de pessoas em restaurantes, é isso? É mais um dos seus hobbies? Sim, eu gosto de fazer também, pego o rosto das pessoas e faço uma brincadeira gráfica com elas, assim, né? Eu fui convidado lá por volta do ano 2000 e pouco, pelo grupo de caricaturistas que tinha aqui em Curitiba, do Clube dos Caricaturistas, ou os Caricaturistas, que fazem parte vários caricaturistas de peso aqui em Curitiba. E daí eu participei e acabei me entusiasmando, e eu agora sigo trabalhando com eles em eventos, em festas. E fora isso, faço então num restaurante caricaturas, onde as pessoas vão lá no restaurante e aproveitam e já ganham uma caricatura lá. Eu acho até que você acabou se identificando, né? Porque você ali é o quê? Algo que você gosta, né? Ali é útil ou agradável. Você gosta de fazer e é super agradável. Você está também agradando essas pessoas com esse tipo de desenho. Grande parte das pessoas, grande parte mesmo, olham um desenho e dizem: nossa, mas que maravilha, amei, essas coisas assim. A gente fica entusiasmado também, né, em saber que as pessoas curtem o trabalho da gente. Roll another blunt. Yeah. Para finalizar, eu gostaria que você me falasse como que funciona o tal do flipbook, é isso? A gente até vai mostrar, né? Inclusive como que funciona. Quando eu era garoto, tinha alguns flipbooks sendo produzidos aqui no Brasil, mas era muito raro assim, de se encontrar. Assim. E nos Estados Unidos tem, hoje na Europa, no Japão, se encontra assim, alguns mercadinhos esse flipbook. Mas no Brasil simplesmente não tinha, né? Eu colecionava alguns, mas daí eu pensei, mas já que eu sou animador e eu faço esse tipo de arte, né? Por que não? Eu mesmo acabo publicando esse tipo de livrinho. Daí eu resolvi fazer alguns, assim, só de brincadeira, e geralmente uso eles mais para material promocional dos meus filmes. Bacana. Bom, então eu quero te agradecer, Tadao, por você estar aqui participando do nosso programa, né? O programa Brasil-Japão, e te desejar muito sucesso nesse mundo maravilhoso do desenho animado. Quer vender? Vai na banca! Você sabia que no Japão, a água da torneira ela é indicada para beber? Saiba mais no nosso quadro de curiosidades de hoje.
Japão, em todas as casas, toma-se seguramente água tirada da torneira. Isto graças ao avançado método de fornecimento de água e de purificação e tratamento. O Japão fornece água potável processada dos rios. A água é primeiramente purificada para eliminar, por exemplo, a amônia e as bactérias. A água é bombeada aos tanques onde partículas se assentam no fundo. Então, ela é filtrada por camadas de areia e cascalho. A cloração assegura que a água permaneça segura. Nesta fase, a água ainda contém odores indesejáveis e organismos. Tecnologia avançada é usada para removê-los. O ozônio produzido do ar por processo elétrico é um desinfetante eficiente. Bolhas de ozônio de tamanho menor a 1 milímetro elimina substâncias químicas e orgânicas das águas dos rios. Ele retorna a um estado similar ao oxigênio. Esta desinfecção produz água potável segura. Agora, a água é inodora e sem sabor. A purificação garante que a água de torneira do Japão torne-se segura para beber. Para um abastecimento seguro de água aos consumidores, é essencial um sistema de controle efetivo. Tubos são monitorados 24 horas por dia para evitar vazamentos e outros problemas. Caso se detecte o mínimo desvio na água, vazamentos são verificados nos tubos. Técnicos localizam pontos de vazamento sob as ruas usando dispositivos de escuta. Inspeções periódicas com câmeras de controle remoto robotizadas permitem a verificação de tubos sem interromper o fluxo de água. Tubos são substituídos regularmente para evitar possíveis vazamentos. O sistema distribui água segura a cada casa. Em Tóquio, uma rede complexa de encanamento liga as instalações de purificação às estações de distribuição. Se uma linha for cortada, o fornecimento é garantido por uma rota alternativa. Em Tóquio, em média, 4,3 bilhões de litros de água são abastecidos diariamente, o que pode encher 4.300 piscinas olímpicas. Praticamente não há nenhum vazamento. Este é o sistema mais eficiente do mundo. A água potável é disponível diretamente da torneira, graças ao avançado sistema de tratamento e abastecimento. Para todos os critérios de um projeto externo ou para aquela peça fundamental em seu ambiente, Icate Móveis e Decorações, com a cara de quem mais entende do assunto, a sua. Acesse o nosso site icate.com.br. Comida japonesa no melhor estilo oriental. Conheça em Curitiba os restaurantes Taisho 1 e Taisho 2, na Avenida Iguaçu. E ainda Taisho Batel, na Comendador Araújo. Visite também Espaço Taisho em Florianópolis, na Avenida Beira Mar. Olá, vamos falar de saúde e beleza? O programa Brasil-Japão está aqui hoje na Farmácia de Manipulação, Companhia das Fórmulas, para dar algumas dicas para cuidar do seu rosto e do seu corpo de uma maneira muito saudável. Estamos aqui com a Terezinha. É um prazer estar aqui com você. Tudo bem, Terezinha? Tudo bom, Yumi. Um prazer recebê-la. Então, Terezinha, explica para a gente qual o diferencial dos produtos manipulados. A manipulação em si dá para fazer tanto medicamento como produtos para cuidado da pele e do corpo. Tudo com um receituário médico específico de acordo com a necessidade para cada pessoa. Então, a cada ano que passa,
existem novos produtos, né, que supera a expectativa realmente do pessoal dessa área. O que vocês lançaram nesse ano? Na área de beleza, a indústria cosmética sempre traz novidades. A gente tenta acompanhar o que a Europa trabalha. O que está vindo muito hoje são os biopeptídeos. Eles são produtos que vão atuar estimulando o colágeno, a elastina, para que a pele fique firme, no caso, e amenize as rugas, principalmente. Então, tem algumas pessoas que têm dificuldade, vocês já perceberam, né? Tem pessoas que vão para o sol, acabam ficando vermelhas. Então, é realmente essa preocupação que a Terezinha tem tido, que estava comentando com a gente, né? Que o beta-caroteno e o urucum, ele geralmente estimula, mas esse que você comentou agora, ele é diferente nesse aspecto. É o que nós podemos chamar dos nutricosméticos, tá? Que são via oral, né? Que tanto o beta-caroteno pode ser colocado nas cápsulas e o tratamento vai ser feito de dentro e de fora, tanto com protetor solar e via oral com esses suplementos, como a gente chama de fotoprotetores orais, que entra o beta-caroteno, o urucum, tá? Que são derivados que vão dar origem à vitamina A. Tem os extratos de pomegranate também, que vem do romã, todos eles com ação antioxidante para amenizar o efeito da radiação solar na pele. Não, com certeza, uma preocupação muito grande hoje em dia, né, Terezinha? Então, a gente estava comentando, na parte dos cuidados, você acha que o rosto ainda é a parte mais importante, aonde as pessoas mais procuram? Com certeza, é onde a aparência é maior, né, onde se demonstra mais. Então, o rosto, o cabelo, a unha, ainda é o que o pessoal realmente se preocupa mais. Então, e nessa parte do rosto, você acha que o que tem sido assim lançado no aspecto de rejuvenescimento é muita coisa, né, que tem sido lançada? Sempre tem coisas novas, né? Além dos peptídeos que eu já te falei, tem os derivados de silício e o clássico vitamina C, que a gente sabe que ele é importante para formar o colágeno na nossa pele. A vitamina C, tanto na forma pura, hoje já está se vindo na forma de nanosferas encapsulados, de forma que ela pode ser penetrada mais profundamente para estimular a formação do colágeno. Sobre os nutricosméticos, o que você tem a falar sobre os nutricosméticos? A nível de fotoproteção, tá? Eu tenho nutricosméticos que vão atuar nos tratamentos de clareamento. Então, além do médico colocar o produto tópico, o creme ou o gel para o clareamento, ele também coloca via oral para que esses ativos atuem como antioxidante, evitando que forme novas manchas. Tá? Então, é um coadjuvante. Outros nutricosméticos que existem é a nível de tratamento de cabelo, unha, né, no caso, que também tem que ser colocado via oral, porque existem alguns minerais, no caso, que têm a falta no organismo e, por isso, pode ter uma queda, né, capilar. E hoje está sendo assim uma forma de todo mundo realmente se prevenir. Então, queda de cabelo, a unha que quebra muito, você realmente tem sempre orientado as pessoas com o melhor produto para realmente você tomar, para que realmente você fique bem forte. Com certeza. Além do via oral, o tópico também. E você acha que os nutricosméticos, eles podem substituir uma alimentação balanceada, alguma coisa assim? Não tem como. A nutricosmética é para complementar um tratamento, né, no caso, de necessidade de minerais, aminoácidos ou vitamina. A tua alimentação, ela tem que ser equilibrada diariamente, tá? A nutricosmética entra para complementar, para suplementar isso daí que está tendo falta num período necessário. Então, Terezinha, me diz uns exemplos assim, de algumas coisas que o pessoal mais procura dentro de nutricosmético. O que mais procura aqui? A parte de coadjuvante no tratamento de clareamento, né? A parte de fotoprotetor oral, que na Europa isso já é usado continuamente, né? Necessário, né? Então o pessoal hoje já está usando, mesmo durante o ano todo, o suplemento para proteção fotoprotetor oral, que a gente chama. Tá? E a parte de suplemento de minerais, quando o estresse, no caso, desequilibra, né, e provoca queda de cabelo, também faz a suplementação. Então, a pessoa chega aqui, Terezinha, com algum problema não. Às vezes com uma necessidade, com uma falta, com uma carência. Você dá toda essa instrução ou ela tem que trazer isso daqui já de um médico, de alguém, por uma receita? Sempre terá que ter o acompanhamento de um médico. Tá? E aí, conforme a necessidade, a gente faz a manipulação conforme a dosagem necessária que esse médico está acompanhando para suplementar ele.
Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Então foi um prazer. Obrigada, Terezinha. Eu que agradeço. Muito obrigada, Yuvi. E no quadro de culinária de hoje, uma receita lá do restaurante Otouça. Olá, tudo bom com vocês? Estamos aqui mais uma vez. Vamos fazer hoje um temaki, um prato super caprichado. Para quem sai da balada, sempre lembra de um temakizinho na hora da fome. Então hoje nós vamos ensinar como fazer um temaki bem caprichado para vocês. O que a gente vai usar aqui são os ingredientes básicos, que é a alga marinha e o arroz típico japonês. Os ingredientes de dentro, que são o recheio, vai ficar meio opcional. Hoje nós vamos ensinar a fazer o temaki Califórnia, que é um temaki que vai cane, pepino e manga. E o tradicional temaki que todo mundo conhece, que é o salmão e o cream cheese, temaki Philadelphia, vai o salmãozinho e o cream cheese. E um temaki mais que caprichado, super especial, que é o temaki Joey, que vai maionese, cebolinha e salmão. Vamos lá, vamos começar aqui pelo temaki Califórnia. Cani. Vem aqui um canezinho. O temaki é um prato super caprichado que você na praia, pós-balada, você faz com poucos ingredientes e poucos utensílios, então fica bem fácil de fazer. Pepino. Então aqui seria um recheio do nosso temaki Califórnia. Alga marinha. A alga marinha, para quem compra no mercado, ela é cortada ao meio, sempre com a parte áspera pro lado de dentro. Você vai colocar na mão nessa posição, sempre tentando procurar deixar a mão que vai a alga seca e a mão que vai mexer no arroz úmida, um pouquinho úmida. Sempre o temaki ele se torna mais gostoso quando está sequinho. Então é ideal que faça rápido, deixe os recheios separados para que a alga sempre permaneça seca. Você não colocar o arroz e sair procurando os recheios. Então, você deixou aqui. Pepininho, bem caprichadinho. Manga. Cani. Pra vocês verem aqui, esse temaki aqui, ó, vocês dão uma olhadinha, ele vai sair, a cabeça do temaki é aqui, certo? Então todos os recheios sempre nessa posição assim. Pra você, essa aqui é a ponta do temaki, você coloca ela aqui, ó. Vai fazer como se fosse a ponta de um triângulo. Aí o temaki desenrola, na realidade enrola na alga, né? Não a alga no temaki. Então você está enrolando ele nesse formato, sempre a favor da alga. E o truquezinho, para ninguém esquecer, coloca uma pontinha de arroz lá, um grãozinho, amassa ele, colocou, fechou o temaki, uma pontinha bem bonitinha. Aí, um delicioso temaki Califórnia. Vou fazer agora um temaki Philadelphia, salmão e cream cheese. Uma posta bem bonita de salmão. Vamos tirar algumas fatias aqui para fazer um temaki. Sempre lembrando, deixando o recheio sempre separado antes, para a alga não murchar e ser um temaki sequinho, rápido e caprichado. Deixar aqui já o cream cheese. O arroz que entra na alga marinha num formato de um V, que a gente costuma falar, que é esse formato aqui assim, onde a cabeça do temaki está aqui e aqui é onde você vai entrar o recheio, né, e o arroz, ficando todo aquele espaço livre. Sempre não esquecendo colocar um grãozinho de arroz na ponta. Aí no temaki Philadelphia, cream cheese e salmão. Bem bacana, o mesmo jeito de fechar. Fechou a pontinha do triângulo, aí vem enrolando na alga marinha. No final, amassa um pouquinho o arroz. Tá feito lá o nosso delicioso temaki Philadelphia. Agora vamos lá, vamos ensinar o temaki Joey. Temaki um pouquinho mais complexo, que requer alguns ingredientes a mais. Salmão. Vamos cortar algumas fatias de salmão aqui. Pra gente fazer, na realidade o Joey é um patê. Um patê que vai salmão, maionese e cebolinha. Antes de colocar a cebolinha, você já pega o salmão aqui,
Corta ele, pode cortar à vontade. Dá uma batidinha nele com a parte de trás da faca. E agora sim, tem cebolinha. É o verdadeiro patê de salmão. E a maionese pro final. Tá feito o patê de salmão aqui pro nosso temaki Joey. Com o recheio pronto, que é o nosso patezinho de salmão, vamos lá pro grande finale, que é o temaki. Sempre o mesmo formato para fazer qualquer um dos recheios, qualquer um do temaki, tem sempre o mesmo preparo, que é o arroz, a alga marinha, sempre o arroz naquele formato para receber o recheio, sempre mantendo aqui o L. Entrando aqui, nunca esquecendo da pontinha do arroz, o grãozinho lá na pontinha, aí entra o recheio. Entrou o patê de salmão, junto na mesma posição, aí vem fechando. Colocou naquele formatinho, aí desenrola, aqui, fechou na mesma posição, temaki Joey. Vou colocar com os outros temakis aqui. Temos os temakis aí mais conhecidos na balada, que é o Joey, Philadelphia, Califórnia, para vocês aí aprender a fazer agora na sua casa. Mas o programa Brasil-Japão chega ao fim. Obrigada pela sua companhia e até domingo que vem. Comida japonesa no melhor estilo oriental. Conheça em Curitiba os restaurantes Taisho 1 e Taisho 2, na Avenida Iguaçu. E ainda Taisho Batel, na Comendador Araújo. Visite também Espaço Taisho em Florianópolis, na Avenida Beira Mar. Para todos os critérios de um projeto externo ou para aquela peça fundamental em seu ambiente, Icate Móveis e Decorações, com a cara de quem mais entende do assunto, a sua. Acesse o nosso site icate.com.br.